Bom, gente, a explicação que eu gosto de dar para vocês no que diz respeito ao capítulo de anuidade tem a ver com as tabelas prontas da anuidade padrão. Se vocês trabalharem em alguma financeira algum dia ou se vierem a usufruir dos seus serviços de crédito, por exemplo, comprando um carro, o que vocês vão ver se estiverem trabalhando ou não vão ver se não estiverem trabalhando é uma tabela que é montada mais ou menos assim. Se você olhar na página da apostila que envolve aquela metodologia prática de elaboração da tabela de multiplicadores, vocês vão entender exatamente essas colunas aqui que envolve cada uma das 4 tabelas. As primeiras colunas é exatamente aquele cálculo prático que envolve qual seria o multiplicador, no caso na tabela 1 para 1%, na tabela 2, 1,5%, na tabela 3, 2% e na tabela 4, 2,5%. E, é claro, também para financiamentos de 2 a 10 meses. Esses efeitos, para poucos meses, ele é muito pequeno, mas quando você vai comprar um carro, por exemplo, em 60 meses, esse efeito é muito grande. Então, o que a gente tenta mostrar para vocês? Um valor básico de R$100 nas 3 tabelas, quanto seria a prestação em cada uma das tabelas 1, 2, 3 e 4, e, ao final, o total pago por aquele cliente. E vocês vão perceber, obviamente, que a pior situação é onde ele tem a tabela mais cara, de 2,5%, e em 10 períodos, onde ele vai pagar o maior juros, o valor de 114. O que costuma acontecer é que os vendedores normalmente são premiados na medida em que eles conseguem empurrar para o cliente uma tabela com juros maior do que a mínima que eles têm. Então, eu vou fazer uma comparação aqui entre a primeira e a última tabela, só para os números ficarem maiores e a gente poder enxergar de uma maneira melhor. A diferença de alguém que está financiando um bem de R$100 de 10 vezes na tabela 1 de 1% para a tabela 2 de 2,5% é algo em torno aí de R$10. Isso serve para o vendedor para ele aplicar como uma margem de segurança de negociação. Por exemplo, ele poderia dar um desconto de R$10 para o cliente e aplicar essa tabela sobre ele. No fundo, né, na troca, a empresa estaria ganhando a mesma coisa. Então, cuidado quando vocês estão diante de um vendedor que banca o inocente, o tadinho, e olha para vocês e fala assim, eu estou abrindo mão da minha comissão. Não necessariamente. Muitas vezes o que ele pode estar fazendo é, em troca daquele de desconto que ele está te oferecendo, te aplicar uma tabela maior. É por isso que quando a gente vai comprar um carro e a gente chega e o vendedor logo apresenta para a gente, ora, a prestação do seu carro será tanto, se você fizer cara feia, em 2 minutos, no máximo, ele te arruma uma prestação menor. Por quê? Ele está saindo numa tabela mais alta e está calculando para uma tabela mais baixa. Ele perde um pouco, né, do prêmio que a financeira vai dar, mas em compensação ganha o cliente. Tudo isso é base de negociação. Tudo isso vocês vão ver em outras disciplinas, tais quais marketing, por exemplo, porque na verdade isso é disputa de mercado. Mas uma coisa tem que ficar clara, a matemática financeira é base para poder fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de estratégia promocional. Então, aproveitem a aula e boa semana.